E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta. Hoje nós estamos comentando esse livro, O Missionário Santo Agostinho de Hipona e a Segunda Revelação. Estamos conversando com o seu autor, que é Fábio Dionisi. Bom, Fábio, você falou, mas você não falou como que você chegou nesse livro. Você foi meio que inspirado, né? Vamos só falar rapidinho assim, né? Na verdade, o nosso benfeitor espiritual um dia estava dando orientações e ele virou para mim e falou assim, faz tempo que ninguém escreve sobre Santo Agostinho. E retomou as orientações. Né? Ele deu uma dica a Deu você, uma né? dica. Lembrou. Exatamente. Olha, isso é bom, né? Aí eu comecei a estudar Santo Agostinho, porque eu conhecia da época do catolicismo, mas eu não conhecia profundamente. Aliás, eu praticamente posso dizer que não conhecia nada. Então, Fábio, assim, tem um capítulo aqui que você fala de o resumo das influências que formaram o santo. Como que é? Isso você tem essa informação? Como que era esse processo de tornar uma pessoa santo? Como é que é isso? Na realidade, o Santo Agostinho, ele sempre viveu em conflito porque ele percebia o mal que ele fazia, achava que isso era errado porque ele aprendeu através da mãe, desde berço, né? Que ele devia agir correto, mas ele não conseguia se dominar, ele não conseguia fazer essa tal da reforma íntima, e ele vivia em conflito. E ele buscou conhecimento e explicações para coisas, porque existe o mal. Se Deus é perfeito, por que ele criou o mal, né? Pois é. Isso é uma discussão filosófica de mais de 2000 anos, para quem não conhece a doutrina, né? Certo. Quem conhece a doutrina sabe. E ele foi passando sucessivamente por etapas até o dia que ele se converteu. Ele se converte aos 32 anos, ele se batiza aos 33 anos, né? Praticamente 33 anos, e a partir daí ele começa o processo dele de reforma íntima, através de um espírito que fala com ele acha que é uma criança, ele não sabe exatamente o que ele está ouvindo, ele não conhecia a mediunidade, né? Sim. Ele estava desesperado porque ele queria resolver o problema desse conflito interior. Ele estava mexendo com as cartas de Paulo, né, no jardim da casa dele, lá em Milão. Aí ele começa desesperado, faz uma oração a Deus, Deus me ajude. Aí ele ouve uma criança longe assim, toma e lê. Aí ele olha, não tem ninguém do lado, ninguém. Fala assim, e ouve de novo a criança, com uma vozinha bem gostosa, toma e lê, né? E ele não entende, ele fala para uma terceira vez, fala, eu acho que é Deus querendo me dar um recado. O evangelho do lar, né? Ele tomou mesmo, ele pegou a primeira carta, uma das cartas, desculpe, de Paulo, e cai em cima dos romanos, cai em cima assim, afastai-vos de toda glutonaria, de toda embriaguez, de rixas e contendas, revesti-vos de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aí ele percebe, opa, é Deus falando que eu preciso acabar com tudo isso, porque esse era o problema dele, né? Certo. Todo dele. A partir daí ele começa a reforma, e ele usa, inclusive, porque ele conhecia o platonismo, conhecia o neoplatonismo, ele usa a fórmula de Sócrates. Conhece a ti mesmo. Mas mais do que isso, porque o Sócrates ele falou, conhece a ti mesmo, mas isso é a primeira etapa do processo de reforma, porque ele usava um processo que chamava ironia e maiuética, em que ele fazia com que a pessoa se reformasse. Pois né? você fica se indagando, que era o que ele fazia, ele se indagava, mas ele não achava uma resposta porque ele não respondia a ele mesmo, né? Não. E é interessante porque você contando essa história, eu fico pensando que isso é um consolo para nós, né? Não? Porque se Santo Agostinho tinha os mesmos problemas que nós, Exatamente. de conflitos internos, e não sabia como resolver, então nós vamos conseguir também. Exatamente. E eu digo que a gente sempre coloca isso muito longe, né? Um santo faz isso. Isso. O Santo Agostinho, ele tomou uma concubina aos 16 anos de idade, viveu com ela décadas,
Teve um filho aos 17 anos com essa concubina, gostava de roubar pelo prazer de roubar, porque ele não precisava, era um péssimo aluno, né? E fazia traquinagem, era libertino, até o dia da conversão. Eu diria até que estava pior do que a gente. Então, se ele conseguiu... Nós vamos conseguir, né? Vamos conseguir. Nós já estamos num caminho melhor que o dele, não é mesmo? Exatamente. O nosso começo hoje, pelo menos, já tem uma consciência um pouquinho melhorada, né, do que nós precisamos fazer. Nem sempre conseguimos, que é aquela história de Paulo também, né? Por que o que eu quero fazer eu não faço e o que eu não quero eu faço, né? A gente ainda tem isso, esses momentos. Mas eu acho que é consolador. Eu falo assim, isso não é ser iludido, é ser otimista de que esse processo vai acontecer para todos nós e que nós seremos felizes, né? Isso é muito bom. É um consolador mesmo, né? O nosso problema é comodismo. A é verdade é essa, verdade. comodismo. A gente não se esforça, né? Exatamente. Então é isso. Bom, eu acho que é um livro para estudar, porque fala de história. E tudo isso que você está falando tem aqui no livro para a gente... E tem uma biografia completa dele. Estudar, né, Fábio? Esse livro também, todas as livrarias... As redes, tem o site da editora, tem várias distribuidoras espíritas, não só aqui, no Rio também, tem várias distribuidoras conhecidas. Então, isso se acha fácil. É só querer estudar e querer praticar. E toda noite lembrar de Santo Agostinho, né? Analisar o que fez durante o dia para ver se tudo que você fez a alguém ou às pessoas, você gostaria que elas fizessem a você, não é mesmo? Exatamente. Eu acho que esse é um bom começo também, não é mesmo? Fábio, muito obrigada, viu? Obrigado mesmo. Se você quiser nos escrever, repensar@tvmundomaior.com.br. E se você quiser assistir a outros programas, você pode acessar youtube.com/TV Mundo Maior ou facebook.com/TV Mundo Maior. Não se esqueça do nosso encontro na próxima semana. Até lá!